Pronto, começamos. Começamos a gravar mais uma. Boa A fase de noite. aquecimento. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Já estou pronto aqui com o meu tarô, né? E o meu espera adequada. Ó, aqui eu até coloco aqui assim, não sei se dá para ler, porque agora ele Não. ajustou. Sim, agora deu. Aí eu boto assim, espera adequada, porque como eu tenho aquela ansiedade básica que vai diminuindo a cada dia, mas aí eu boto aqui, fica um lembrete, né? Eu fico olhando aqui e fico, caramba, espera para a inspiração chegar, né? Essa que é a ideia básica, né? E aí nós estamos falando no aquecimento sobre escolhas, não é isso, Flávio? Isso, e aí Escolhas. eu tô aqui lembrando, porque a gente já falou também sobre isso, mas a gente faz escolhas, quando jovem, né? A gente faz escolhas que são feitas diariamente no processo Olha, nosso. travou. Oi? Travou, mas voltou. Faz Tá. escolhas. Durante a vida a gente faz escolha diariamente, né? Mas eu lembro aqui que a gente também, eu creio que uma das grandes sacadas é quando a gente falou aqui daquela questão da gente ser o arquiteto da nossa vida, né? Da gente fazer aquele processo de arquitetura da nossa vida, né? E quando a gente faz esse desenho, a gente vai colocar em prática o que a gente desenhou, vai buscar realizar o que a gente desenhou, aí é como se a gente tivesse, como você fala, não é formato, mas como se você tivesse o termo que você usou agora há pouco, processo. Processo. Como a gente entrasse no processo para a gente colocar em prática aquilo que a gente arquitetou para a nossa vida. Então, dentro desse processo, dentro de sabendo o que a gente quer nesse desenho, facilita a gente realizar nossas escolhas, né? Esse termo aqui, arquitetura, é interessante que o pessoal da maçonaria usa muito, né? Usa. E esse não me fala memória, eles chamam o arquiteto do universo. Chamam Deus de Cara. arquiteto do universo. E Mas assim, existe o arquiteto, depois tem um engenheiro fazendo assim, na construção e tudo. Na hora de você construir, você já tem uma ideia das escolhas que você vai fazer, porque você já arquitetou aquilo, né? Então, assim, no meu desenho eu vou botar que tipo de piso eu vou colocar na minha casa, né? Você já sabe, tem um norte para fazer as escolhas, né? essa coisa da engenharia, né? Porque eu não quero me indispor com maçonaria, pelo amor de Deus, né? Não, De claro. forma alguma. Aliás, ninguém nunca me convidou, inclusive. Teve um sujeito que me sondou, e aí eu acho que eu conversei com ele sobre alguma coisa que ele desistiu. Começou, me sondou e desistiu. Ele começou a conversar comigo, eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu gosto de ler sobre tudo. E assim, eu não concebo uma vida onde eu seja obrigado a ler tais coisas, e eu quero até ter liberdade para ler o que eu quiser, né? Eu não sei o que aconteceu, o que bateu nele, que ele mudou de assunto e nunca mais fez propaganda da maçonaria e tal, não sei o que, parará. E eu comentei com ele a questão do segredo, que tem um segredo aí. Eu falei, cara, eu não sei guardar segredos. Pô, cara, eu não sei guardar segredo. Então, se tem um segredo que ninguém. E a galera guarda. Ninguém fala, cara, ninguém fala. Se tem um segredo, eu vou falar para alguém. Vou falar para minha mulher, vou falar para alguém. Eu não guardo segredo, né? E se não guarda, eu falei, então não sirvo. Eu ó, o perfil básico, ser um cara que consegue guardar segredo. Já, Otelo, aprovado. Tem, né? E talvez por isso você não esteja participando. Eu também, aquela coisa que a gente respeita, né? Não me cabe, né? Não tem nenhum problema, só não me cabe, né?
Mas cabe, É, e tem umas histórias muito interessantes, bacanas. Eu convivi com alguns que faziam um trabalho muito legal. Eu tive essa possibilidade de vê-los fazendo um trabalho muito bonito. Mas eu também nunca me vi ali, né? No meu caso já não é o segredo, o meu caso é ter aquela determinação de um dia por semana, no horário específico e tal, eu estar ali, né? Então, de repente surgiu uma possibilidade de fazer uma outra coisa, mas você tem esse compromisso ali, que deve ser levado extremamente a sério por eles. Mas como eu não gosto muito dessas questões de se surgir alguma coisa ali que eu gosto de fazer, eu não poder fazer, porque eu estou preso a uma outra. Isso em tudo, né? Maçonaria, assim, dentro da religião, aquele compromisso de todo domingo estar em tal lugar, ou toda sexta, toda segunda, isso não me cabe, entende? Não me cabe. E para não faltar, né, eu prefiro não participar, né? Para não ter essa. Eu prefiro não participar. a questão talvez a prioridade da liberdade na vida de cada um, né? Eu também eu tenho a liberdade para mim é uma prioridade muito grande. É uma coisa assim que talvez até a liberdade para errar também, eu acho que é É, importante. é, Ser livre para errar, porque se você for apadrinhado por alguém e tal, assim, sempre te orientando o tempo todo, às vezes você pode se sentir um pouco tolhido até nas escolhas, né? Assim, é, cara, alguém vai ficar reprovando as minhas escolhas? é. E Não essa, sei, talvez o erro seria necessário, né? eu lembrei aqui do que eu vi recentemente também, acho que era Sócrates que dizia que a gente não tem o livre-arbítrio, né? E já comentamos também aqui, né? Que a gente sempre está tomando decisões pautado em alguma opção, né? Não necessariamente no que a gente quer, né? E é o que você falou, né? Essa liberdade, né? E até onde a gente... Eu achei interessante essa reflexão, que era isso, né? É como se fosse, não sei, será que o Otelo tem escolha de não fazer algo que ele vai fazer amanhã, entendeu? Ou agora, ou daqui a pouco? Será que ele tem essa liberdade total? Ele falou assim, eu não quero, não quero. Não quero amanhã botar uma camisa e uma sunga. Amanhã eu vou sair sem sunga, né? Você sabe, assim, vou sair, vou para o shopping sem sunga, sem nada. Não tem como. Aí, isso que ele fazia refletir, né? Então, na verdade, nosso livre-arbítrio não é tão livre. A gente busca também as escolhas dentro de opções, e não uma totalidade nessa liberdade. Aí é um papo já. E eu fiquei pensando, falei, no fundo, acho que esse camarada aí acho que tem razão. É porque não existe uma liberdade absoluta, né? Não tem. Pô, cara, eu vou Justamente. sair vou com a calça na cabeça e só. Não dá. É. Se eu dou 10 passos, eu já fui internado uma vez, imagina o que vão fazer comigo. Eu vou pegar, você vai, Assim, né? Napoleão, cara, é, calça na cabeça e. pois é, cara. Eu vou pegar, sei lá, vou pegar e vou sair andando na Avenida Brasil amanhã, ou na, sei lá, Tietê, né? Vou andar na Avenida lá e tal, Tietê, na Paulista, vou andar no meio da rua amanhã, não quero nem saber se tem carro, tô nem aí, vou andar, quero andar por aqui que se dane o mundo. E aí era o que ele Exatamente. falava, né? Você não tem liberdade para fazer essa escolha. Então, sua liberdade não é tão livre assim, né? Então o que a gente quer, né? A gente vai fazendo opções dentro das condições, escolhas dentro das opções, né? Do que existe, né? Eu posso querer amanhã andar na Avenida Brasil. Posso, mas tem que ser na calçada, né? Não é em qualquer lugar da Avenida Brasil que eu possa andar.
É. Eu não tenho essa liberdade, né? Para o carro que eu vou passar aqui agora, né, cara? Quero Agora, saber. agora, agora. Eu vou, eu posso, tal. Eu posso tudo, né? Tudo. É, esse tudo é um, não é bem tudo, né? Eu posso tudo que eu posso. Tudo que eu posso. E eu não posso tudo que eu não posso. E soca, né? Não posso, não posso. Agora tem uma reflexão interessante. Eu vou usar aqui meu truquezinho para desenvolvê-la. A gente pensa muito na vida adulta, né? Vida adulta, as reflexões todas, a gente pensa num cara adulto. Mas pensa, cara, o estrago que um bebê faria se ele tivesse a liberdade absoluta. Se essa liberdade absoluta, se um bebê tivesse, você imagina se não tivesse uma família para protegê-lo e obrigá-lo a ter determinados comportamentos, esse bebê morreria, né? Ele morreria, Uhum. cara. Ele ia meter o dedo na tomada, ia tomar choque, ia beber veneno. Eu posso tudo. Então, não chegaria aos 2 anos de idade. Então, essa liberdade absoluta é até bom. Cara, a humanidade está aí até hoje porque não há liberdade absoluta. Porque se tivesse, principalmente quando a gente não tem cabeça para ter liberdade, você imagina a liberdade absoluta em alguém que não tem cabeça para ter. É o É. fim dele e da sociedade onde ele vive, né? Então, É. ainda bem que não tem liberdade absoluta. Não, não, e a gente tem a questão social, né, de convivência, isso tudo, né? Não tem como, tem a questão de respeito também, tem limites, tem uma série de coisas envolvidas, né? Eu creio que essa é um desses filósofos que estavam aí antes de Cristo, mas eu creio que essa reflexão é mais para dizer isso, não para mudar o rumo, mas a questão da mudar a fala. Hum, Eu penso muito nisso, né? Quando eu vi essa mensagem, não é para a gente passar a ter essa liberdade que ele diz que nós não temos, mas é sim para a gente não ficar apontando que a gente tem esse livre-arbítrio, porque ele não é tão livre assim. A gente tem, talvez seja mais bacana o que a gente falou aí das escolhas, né? A gente tem a possibilidade de escolha, né? Mas a escolha dentro do que pode ser escolhido, e não dentro do sentido de fazer o que eu bem quiser, né? Bem desejar, né? Acho que é interessante. Eu acho que é muito interessante, assim, eu tenho, isso aí tem me perturbado bastante. E para eu poder trabalhar melhor, sabe o que tem me perturbado bastante, cara? É pensar o seguinte, que quando a gente, melhor dizendo, a gente nasce pensando que pode tudo, Uhum, porque o bebê não sabe direito o que ele não pode, né? Ele não sabe muito os limites. E a gente, nesse processo de aculturação social que nós vivemos, a gente vai aprendendo que não pode tudo, que não é onipotente. uhum, Essa palavra, para mim, foi chave até agora. Outra coisa também, à medida que a gente vai crescendo, a gente entende que não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós não somos onipresentes também. uhum, E aí, eu acredito que o amadurecimento é entender que não se é Deus, cara. Cara, não sou uhum, Deus. Não sou Deus. Então, é um processo de crescente humildade e autoconhecimento.
O cara vai conhecer os seus limites e ele vai tornar-se humano. Assim, cara, eu sou um ser humano, eu não consigo trabalhar 14 horas por dia a vida toda. Não dá. Eu não tenho essa força, essa resistência olímpica que a sociedade de hoje quer que eu tenha. A sociedade, a empresa me alcança pelo telefone, pelo bip. A empresa que eu trabalhava, eu tinha 3 celulares, né, cara? Poxa, e eu lembro dessa reportagem agora que está rolando, do sumiço das metralhadoras, né? Cara, se acontecesse há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu não estaria nem aqui conversando com você. Eu estaria dormindo lá, mas não porque eu fiquei preso, não. Eu pegaria meu carro e iria para lá e estaria conduzindo interrogatórios e tal. E talvez virasse 1 ou 2 noites, cara. Faria jornadas aí de 20 horas de trabalho. E eu fiquei pensando, cara, eu não tinha saúde para fazer isso e faria. Eu ia me forçar além do limite, achando que eu conseguiria fazer. Então, no meu entendimento hoje, aliás, eu tenho até que contar uma história de um major, não vou falar nomes, não vou falar forças, ele era um major. Eu fui fazer uma missão, né? E era nos Jogos Mundiais Militares. Então, a gente ficava lá atendendo telefone numa sala com 1.000 telões, tipo aquele centro de operações do Rio, né, que passa às vezes de manhã na rádio. A gente ficava num centro daqueles, bacana. E esse cara resolveu não dormir. Eu não vou dormir, porque eu posso ser necessário a qualquer instante. Então, não vou dormir. Foi fulano, todo mundo falando, vai dormir, fulano. Então, eu já era tenente-coronel, foi fulano, vai dormir. Não, que isso? Porque eu fiz curso de não sei o quê, curso de tal, de dar tiro embaixo d'água, beber água, não sei o quê e tal. Foi cara de curso de guerra espacial, não vou dormir. E tá bom, cara, então tá, fica tranquilo. Eu sei que esse cara, 2 dias depois, ele estava caminhando para o refeitório, cara. Daqui a pouco tem uma correria. Olha, o fulano caiu, fulano caiu. Fulano caiu, teve uma convulsão, cara, terrível. Um ataque epilético. Foi internado. E aí, cara, ninguém perde a piada, né? O pessoal perde um amigo, né? Não, mas a piada nunca. Assim, pô, o cara, quando estava quase acostumando, e desmaiou. Falei, cara, nós não somos Deus, né? Então, eu achei aquilo de uma imaturidade dele tão grande. Se ele falasse assim, olha, eu vou virar uma noite, mas no outro dia não contem comigo, é um cara que falou assim, olha, esse cara sabe o limite dele, eu não ficaria preocupado. Mas o sujeito que fala assim, eu não sei meus próprios limites, ele precisa ser protegido por um coronel. O coronel tem que chegar, que isso, major? Negativo, já para a cama. Porque ele perdeu a noção. Ele está se achando Deus, cara. Então, para mim, ser maduro hoje é entender a cada dia, assim, cara, eu não sou Deus. Não sou Deus. Então, e falar até para o patrão, padrão, eu não sou Deus, você não está esquecendo, você está esquecendo, hein? Não está achando que eu sou Deus imortal, super tudo? Não, eu não sou. Eu não sou, eu sou carne e osso. Eu quero férias, salário, tá? Então, não, eu não, Deus, ele deve nem precisar comer, né? Então não precisa de salário, pô. Nada, nada, nada. Então, mas eu não sou Deus, então eu preciso, né, cara? Então, não ser Deus, vou botar aqui. Essa consciência
essa consciência de limite mesmo, né, cara? Isso é interessante, né? Ter a consciência dos limites da gente, né? Você sabe que eu fico preocupado? Tem um amigo meu, que ele pega o carro quarta-feira à noite e sai dirigindo em direção à Ilha do Governador, cara. Eu fico preocupado com esse cara. Caramba, esse cara deve ter uma capa dentro do carro, né? O cara é capaz de sair lá de Teresópolis, Itaipava, sei lá, e vir na madrugada, assim, dirigindo, e vem para a ilha. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, que isso? Você conhece? Você deve conhecer, você deve conhecer. Eu falei, cara, Tem tô umas coisas preocupado com esse assim. cara. Cara, tem umas coisas assim que. Mas a gente tem que realmente saber dos nossos limites, e que a gente que não é assim, né? Deus. E com muito cuidado com as escolhas mesmo, né? Tem que ter um carinho grande com as escolhas, né? Mas essa ideia de que a gente não. A gente suporta muitas coisas, mas depende do que são as coisas, né? E depende também do como é que a gente vai estar no momento, se pode ou não suportá-las, né? Até às vezes o falecimento de alguém, né? Às vezes a gente suporta ou não suporta. Então, assim, cada um tem uma forma de reagir, né? Cada um no momento de vida também tem uma forma de reagir, né? Então, e a gente precisa respeitar também isso. Eu Mas também. interessante, aí vem uma contraprova, assim, uma contra. Eu vou me contrapor agora, quase me contradizer. Nós não somos deuses, mas somos filhos dele. É, E se, nesse posicionamento de filhos dele, às vezes a gente não sabe a própria força que tem. é. Mas você Tem o vê, outro lado da moeda. eu estava lembrando aqui do Filho principal de Deus, que a gente coloca Jesus Cristo, e o que ele passou e não suportou e acabou falecendo, né? E de uma forma bem trágica, aí, pelo que contam, né? Seguindo lá a história, né? Então, Quem, assim, porque travou quando você está falando. Quem você está falando? não, eu digo assim, a gente se coloca como Deus, sim, mas eu digo que o principal filho dele que a gente tem conhecimento, se a gente coloca Jesus Cristo, ele também não suportou tudo e teve uma morte muito trágica, né? Então, E quem é o tanto que a principal gente filho também. dele? É o Jesus, né, que você está falando? E por Jesus Cristo, se a gente colocando como Jesus Cristo sendo o principal filho dele, né, de Deus, né, e que tinha né, essas questões de milagres e tudo isso, né, e ele teve uma vida muito trágica num período de até falecer jovem, né, ainda e tal, e da forma que foi. Então, a gente, até o filho principal de Deus também não consegue cortar tudo, né? Então a gente é muito aprendizado assim, quando a gente pensa nessas coisas, né? O que a gente realmente está fazendo por aqui, né? Qual a finalidade da gente estar aqui, Não, né? boa pergunta, né, cara? O que nós estamos fazendo por aqui? Qual a finalidade, né? E aí, para mim, uma das coisas é passar carinho, amor, alegria, né, cara? Acho que é isso, né? A gente vai. Porque dizem que a gente veio para cá, mas ninguém para viver, mas ninguém disse que a vida ia ser fácil, né? Não ia ser fácil porque a gente vai ficar reclamando que é difícil, né? Igual trabalhar, né? Trabalhar não pode não ser tranquilo, mas é válido e tem um aprendizado muito grande. Mas assim, se a gente pensar o que a gente veio fazer aqui, né, cara? Qual a finalidade da gente estar É, aqui? E olha, aí, meu amigo, as viver pessoas não se é fácil. matam, né? As pessoas se matam e tal, e desejam mal, e eu não, isso não é a minha praia.
meu caminho. Para mim é uma grande perda de Ou tempo. seja, se viver não é fácil, cara, tem gente que quer moleza, né? Tem gente que quer moleza. Mas, cara, viver não é fácil, cara. Mas aí tem um detalhe, tem um perigo aí, né? Tem um perigo. Porque se viver não é fácil, muita gente fala assim, então é melhor morrer. Se viver não é fácil, é melhor morrer. E a garotada de hoje, eu vou dizer para você, até sem jogar mesmo, sem jogar, eu vou dizer para você o seguinte: a garotada de hoje não desenvolveu aquela resiliência que o pessoal da antiga, muita gente da antiga tem. Olha, eu vou dizer para você, o meu avô, cara, era um cara que passou muita necessidade, mas muita mesmo. Vou te dizer que essa, não sei se foram essas necessidades, eu posso considerar ele um sobrevivente, cara. E aí, se ele passou por coisas assim difíceis, nada dos dias atuais o abalaria, cara. Nada. Porque ele passou por guerras, né? Ele passou por guerra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, até para essa garotada que nos ouve, né? Tantos jovens e tal, tem uma frase que eu acho até que é meio confundida. O cara fala assim: tempos difíceis criam pessoas fortes, né? Pessoas fortes criam tempos fáceis, mas tempos fáceis criam pessoas fracas, e pessoas fracas criam tempos difíceis. E aí toca uma música, o cara, o super coach, fala sobre isso. Eu acho que é uma frase um pouco mal usada, às vezes até para o mal, né? Para questões de meritocracia, tipo, você é um fraco porque você não apanhou o suficiente, vamos tirar a moleza do seu corpo no tapa para você ser forte. Cara, isso eu não aceito essa visão, né? Mas uma pessoa que não passou que não ganhou anticorpos, ele não está protegido contra nada. Nada. Mas ele não precisa passar fome, né? Não precisa passar fome para ser bem educado. Basta ele ter uma boa educação na escola, né? Uma educação com esporte. Esporte e lazer, cara. O esporte ele educa e gera uma resiliência fantástica, né? E aí as pessoas. Vou dizer para você, tem muita cidade do interior que não tem uma praça de esportes. E os jovens ficam bebendo. E não tem nada para fazer, vão beber. E aquele ócio não gera resistência nenhuma, cara. E a pessoa que não faz nada acaba não entendendo que viver não é fácil. Porque ela não faz nada, não desenvolveu um anticorpo ali, não trabalhou, não fez nada. Quando precisa trabalhar, não tem qualificação. E aí ele começa a entender que a vida não é fácil, cara. Eu não sei se eu consegui, eu me confundi Não, um sim. pouco, mas. Você sabe o que você está falando, e eu estou aqui refletindo, porque eu não sei se a vida não é fácil. É, isso é uma coisa para desenvolver mesmo. Deu vontade de parar assim, refletir, escrever sobre isso. É, a vida tem que ser. É como se fosse. Eu estou falando agora que eu pensei. Para mim, talvez seja se compreender. Interessante isso, cara. Achei bem legal isso, né? Tá. Enquanto tá meio travada a Talvez, imagem, né? Você, talvez a gente não pare para. a tua imagem travou, né? Então, assim, de repente você está falando, porque está trovejando, né? Você está sabendo, né?
Mas eu só vou ter que pensar assim, porque deu vontade de escrever sobre isso, sabe? Compreender de forma Será que a bem, vida é bem, fácil sabe? ou não é fácil? É, Ou a gente que não e compreendeu, né? são palavras que me vêm à cabeça: compreender, se preparar para ela, aceitar. Eu fico porque você estava falando, eu estava pensando na história assim, na vida para mim assim, e ela não foi fácil, mas não foi difícil, sabe? E a sua vida foi fácil, foi difícil Não fácil, ou mas foi não é como foi? difícil. Não foi não, porque a gente é só, Continuamos aqui, inclusive, né? A pô, eu estou batalha. falando não foi, não foi, não é. Ao mesmo tempo que ela Está não é falando fácil, lá mas do também não é nosso lar. difícil. Pois é, né? Está dando Mas, palestra cara, do nosso lar. Olha, minha vida foi porra, assim, foi assado. falado. Aí, por que eu estou te falando isso? Assim, me veio uma coisa na cabeça que tem a ver com o nosso ponto aqui. Vou contar uma história assim rápida, mas eu falei que eu falei que quando a gente tem 18 anos, a gente acha que sabe tudo da vida, né? Os pais da gente não sabem nada, ninguém sabe nada, enfim, quem sabe somos nós, né? E isso passou por mim, comigo realmente, né? Nesse e por duas vezes, cara, eu não tomei atitudes que meu pai tinha me orientado. E eu bati com a cabeça na parede, assim, sabe? E, assim, dois, três já burrice, né? Tinha três já burrice. E eu não me permitia entrar na. Ia ter cavalo três, não. E aí, eu estou falando isso por que eu estou falando do nosso bate-papo? Porque é o seguinte: eu comecei a prestar atenção nas pessoas que já tinham uma certa experiência de vida mesmo. E eu trabalhando, eu tive a possibilidade, eu ia trabalhar, deixava meu pai de carona comigo, meu pai já trabalhava com a própria, ele ia de carona comigo, e a gente voltava juntos todo dia. E isso me fez conversar muito com ele. E de forma geral, eu sempre gostei, depois que eu percebi, eu gostava de observar as coisas na vida, né? Já bem, com a idade já bem lá na frente, eu reparei que desde cedo eu ficava prestando atenção às coisas que acontecem na vida. Assim. Então, e nisso de conviver com meu pai, era normal, às vezes, sexta-feira, quando eu encontrava com ele para a gente vir embora, ele estava com um grupo de amigos, conversando, seja num bar, seja em algum lugar. Eu vi a forma das pessoas se relacionarem e, e aprendia muito com eles ali, sabe? Por que eu estou dizendo isso assim? Porque eu creio que justamente que a gente vem dialogando é porque isso me encurtou o caminho de muitas coisas, entende? De compreender muitas coisas, de olhar e na experiência deles, quantas coisas eles já tinham passado e tudo. Eu creio que fazendo uma relação com as escolhas que a gente falou lá no início, hoje a gente fala muito de escolhas, né? Assim, eu comecei a fazer escolhas diferentes das que eu batia com a cabeça lá, né? Eu comecei a fazer as escolhas de estar com pessoas experientes de vários segmentos e que me ajudaram a entender a vida, como é que ela funciona. E para mim, acho que essa ideia da gente aqui, de conversar, é justamente ver se a gente, de certa forma, as pessoas que são mais jovens que a gente, né, se a gente também consegue, se eu consigo deixar para elas o que meu pai e essas pessoas deixaram para mim, né, me auxiliaram, né? Tem uma música do Zeca Pagodinho que eu acho interessante, fala assim, chega como eu cheguei, pisa como eu pisei, né? E eu sempre via meu pai chegar nos lugares, ser bem recebido e sair
e sendo bem recebido, né? E eu olhava aquilo com admiração, assim, e eu falava, poxa, um dia eu espero poder chegar nos lugares e ser bem recebido, quando sair, ser também respeitado como eu respeito os lugares. E são essas coisas assim, que eu digo para as pessoas que uma das coisas, talvez, que mais me ajudaram na vida foi respeito. Mais do que uma faculdade, mais do que um curso, mais é o respeito, sabe? Porque eu via isso nessas pessoas. Quando eles brincavam muito, né? Encaravam muito no outro, mas com muito respeito, e sempre procurando ajudar um ao outro, sabe? Esse pai era mecânico, ele era mecânico diesel, né? E aí ele encontrava os amigos dele, um eletricista né, eletricista mecânico, o outro era pintor, o outro era isso e aquilo, né? Então, assim, a gente, naquilo também, essa parte aqui é minha, e o que eu não sei, eu tenho um outro ali que me completa, sabe? E eu também completo o outro, é uma via de mão dupla, né? E todos muito profissionais, sério que faziam, mas muito leves também, na forma dele, contando as histórias dele, eu me divertia, mas tudo com muito respeito, muito amizade, muita troca, muita colaboração, e eles cresciam, eram muito fortes juntos, né? São coisas assim que a gente vai observando, e vai, O cara, tem exemplo, né, coisas cara? que eu Muito não legal. sei, mas o Otelo sabe, entende? Busca já o Otelo, e se alguém de fora estiver olhando aquela sensação né, aquela posição perceptual, assim, né, aquela de fora, né, se a gente hoje puder, eu ficaria muito, muito feliz, porque indiretamente eles me ajudaram muito, mais do que eles imaginam, e me chamavam de moleque, né? Ô moleque, aquele negócio assim, pô, moleque. E se tivesse assim, alguns moleques que a gente pudesse, assim, é muito interessante. E aí isso me facilitou, assim, que eu te falo. Porque eu via que para eles era difícil, mas eles estavam ali rindo, brincando, e vamos embora, e vamos tocar a vida. Então, para mim, é meio que fosse assim, né? Eu sei que é difícil, é complexo, mas vamos embora. Porque não é para mim. Quando eu olho para o vagão lá do metrô, eu falo para mim, mas todo mundo que deixa. A diferença é quem vai chegar lá no trabalho rindo, brincando, e sério, respeitando. Essas são as diferenças mesmo. Achei interessante, né, uma colocação que você falou aí, que o seu pai ele vivia a vida e te ensinava, até sem saber que estava te ensinando. Isso achei isso bem, bem interessante, porque na prática viver não é dar aula, né? Viver é viver. Viver é viver, mas na prática muita gente aprende com quem vive. Então, se ele viveu fazendo o que ele acreditava, quem estava em volta aprendeu. Quem estava em volta aprendeu porque ele era sempre assim. Se ele acreditava na simpatia, na educação, então ele era sempre assim. Então todo mundo via ele assim. Então ele ensinou muita gente e nem se preocupou com isso. Será que eu estou ensinando alguém? Será que tem alguém me copiando? Será que não sei o quê? Eu sei, cara, que nem baile de dança de salão, né, que eu ia, eu ficava olhando assim para os casais do lado, assim, dançando. Pô, será que esse cara está dançando melhor do que eu? Será que eu estou dançando mal? Será que não sei o quê? Quando eu parei e simplesmente resolvi me divertir, eu vou dizer para você, foram os melhores bailes e tal. E algumas pessoas até vinham me falar, pô, eu estava inspirado hoje, hein, cara? Falei, pô, legal, né? Nem pensei nisso. E, e as pessoas falam assim, poxa, Otelo, tu tá mandando bem, hein? Falei, cara, é mesmo? Pô, olha, eu posso dizer o seguinte, me diverti bastante, cara. E pronto. Muita gente deve ter aprendido alguma coisa comigo na carreira e tal, mas quando eu me preocupei pô, eu vou fazer para o outro perceber e não sei o que e tal, ninguém aprendeu nada, ao contrário. Eu disse, ó, o cara está querendo aparecer, ó, olha lá, está querendo aparecer. Ó, tá. Aí, pô, a antítese da Verdade. educação. Por aí, Tem por aí. eu tive uma passagem com meu pai, e eu tinha um carro 1000, né?
E nós resolvemos ir a Brasília, visitar os parentes em Brasília. Foi a primeira vez que fui a Brasília e fui com um carro meu. E demorou, né? Mas na volta, cara, quando a gente estava ali na Um altura de carro Minas mil, né? Gerais, pô, na volta, quando a gente estava na altura de Minas, um carro passou, um carro importado assim, né? A gente ali e tal, ele passou e foi embora, né? Assim, né? E aí eu falei pro meu pai assim, meu pai, qual o melhor carro que existe? Só que não tinha essa variedade de carro hoje não, que tem não, né? Claro, é muito menos, né? E eu falei, pai, qual o melhor carro que existe? Assim, já ele é mecânico, né? Mas ele é mecânico diesel, né? Caminhões, de trator, essas coisas. Mas eu perguntei para ele. E ele falou assim, o melhor carro é o que a gente pode ter. E aí eu, sabe aquela coisa assim curta e tipo assim, cara, indiretamente, depois você vai passando e vai refletindo sobre aqui, passa ano e passa ano, né? Tipo assim, pô, cara, curte o que você tem, em vez de ficar desejando o que você não tem, sabe? Essa é a ideia, cara. Pois é, cara. Entende? Por Curte aí mesmo. e, pô, a gente já tem tanto. Porque aí, ao mesmo tempo que eu tinha aquele carro mil, que era um carro, né, em relação ao outro mais simples, ao mesmo tempo eu comecei a olhar na estrada assim, quanto tem pessoas que não têm nenhum carro, quanto que tem gente que está ali, cara. Então, assim, se essa é a blusa que eu posso, eu curte essa blusa em vez de ficar na vitrine chateado porque você não tem a outra. É verdade, cara. Porque Verdade, nessa verdade. hora, cara, Desejar o que essa hora tem uma galera lá em Israel, cara, lá, sei lá, extremamente triste porque estão jogando bomba, bomba, bomba direto lá. E eu tenho certeza que é, alguns gostariam de estar aqui no meu lugar com a blusa que eu estou hoje, entendeu? Estou batendo um papo com a tela. E aí, é aquilo que eu falo assim, algumas coisas que a gente vem soltas, como você falou, né? Te fazem pensar e refletir assim, e isso traz o que eu falo, aí as coisas vão ficando mais leves na vida, ficando mais tranquilas. Que aí a gente acaba com isso, a gente comecei a pensar assim, em vaidade, né, cara? Você deixa a vaidade, não é zerar a vaidade, mas a vaidade para um outro lado, a vaidade, de repente, de querer fazer um trabalho legal, mas não de reconhecimento, de ser visto, não é isso, mas de ter um trabalho, de criar uma filha de forma legal, de ter, assim, a vaidade para o outro lado. Mas você começa a tirar a vaidade, a arrogância, aquela questão de posição de nobre, porque isso esquece isso, entende? Nada disso, porque a gente curte o que a gente pode ter, né? Que tem aquela frase legal, né? Enquanto você perde tempo no que você quer ter, você não curte o que você tem, né? E você já tem é, é. tanta coisa legal, cara, sabe? E são essas passagens, assim, que eu falo, que são muito interessantes e que aqui também eu puder deixar para a galera aí. É muita Eu coisa, fico né? Mas tem pensando muita o coisa seguinte, por essa trás questão disso daí. o cara humilde, o sujeito que é humilde, não é. Acho que o pessoal confunde um pouco, eu também confundo, mas o cara humilde não precisa nem ser modesto. Não precisa ser modesto. O cara fala assim: olha, é, se eu falar assim, ó, o Fábio, um sujeito me perguntou se eu me considerava uma pessoa experiente, eu falei sim, me considero uma pessoa experiente, cara. Já vivi algumas coisas, já apanhei bastante e já errei bastante. Cara, eu fui ao mesmo tempo humilde, fui verdadeiro e não fui modesto, cara. Eu fui realista, cara. Fui realista. Então, uma pessoa realista, ao mesmo tempo, ela é humilde. Quem é realista é humilde. Agora, o cara vai assim, não, eu nunca errei na vida e tal. Esse cara não é humilde, não é realista. Esse cara tá fora. E eu nunca menti. Eu nunca menti. E o cara já é mentiroso, né, cara? Ah, Um cara realista é é, humilde. Que você, olha,
o Fábio é um cara que tem uma humanidade muito grande, entende muito uma visão social enorme e tal, não sei. Cara, eu não estou aumentando, não estou inventando, eu estou dentro da realidade. Isso não é ser arrogante, não é ser soberbo, Não, não é, cara, não é. Também não é ser modesto, é ser realista. O cara realista, ele não precisa ser modesto, basta ele não mentir. é, Olha, eu nunca menti, e nunca errei, e nunca errarei. É maluco, o cara é louco, pô. Não tem concordo como, né? plenamente. Eu Então, concordo plenamente, e o porque cara saber que não é. existe isso. Não, eu concordo. Só rápido, porque as pessoas querem que você dê a resposta que elas estão esperando, e não que você seja realista. E eu Sim, tenho percebido sim, isso sim. também. Quando você dá uma resposta diferente, mas que é a real, as pessoas se incomodam. Ainda fez e fala assim, mas não eu esperava isso de você. Ué, eu estou falando que é. Eu esperava algo para te agradar. Eu não estou te respondendo o que eu penso, senão para te agradar. Esse é o meu pensamento, né? E esse ponto. É isso. Eu já passei por situações, não, você é reativo. Eu não sou reativo, eu sou realista. Você não está preparado para a realidade. Então você prefere dizer que eu sou reativo do que aceitar a realidade. E Sim, porque as sim. pessoas estão nesse, né, dando jeitinho para entrar num caminho que é um caminho que se espera, porque esse resultado é teoria do Garrincha, né, cara? Tinha que driblar um monte de gente, mas já E avisou o agora pessoal do outro congelou de time que para vez. deixar de espaço. Oi? Assim, antes estava congelando e dava para entender o que você falava. Até uma hora que Ah, congelou de uma vez, assim, eu falei, ih, rapaz, o negócio tá. São Pedro está falando assim, ó, tá na hora de vocês, tá na hora de vocês aí, tal. eu São falo Pedro isso está dizendo sempre assim, que troveja, sempre está trovejando aqui, você fala que travou, é verdade. né? Assim, é coincidência, né, cara? Trovejou aí, trava a imagem, cara. Aí, aqui, por enquanto, eu dei sorte, cara. Dei sorte, está tranquilo. Mas eu estava pensando aqui o seguinte, essa coisa da humildade, né? Ele se conectou de novo com aquela coisa de não ser Deus, mas ser divino de alguma forma, porque o cara que é realista, ele admite que ele tem as qualidades, né? Ele diz assim, olha, eu tenho tal capacidade, tais competências, habilidades, né? E atitudes, eu tenho. Então, eu tenho o meu grau de divindade também, mas não sou Deus, tenho o meu limite, né? Então, ser realista, eu acho que é um ponto de equilíbrio de tudo, de muita coisa que a gente falou, porque com base na minha realidade, eu consigo fazer determinadas escolhas. Se eu achar que eu sou mais sábio do que eu realmente sou, eu vou fazer escolhas idiotas, né? Então, as escolhas, elas continuam sendo proporcionais ao meu nível de sabedoria real, né? Então, cara, É. eu não, assim, eu não vou me censurar mais pelos meus erros. Não vou ser condescendente, mas eu não vou ficar me martirizando, ah, eu errei e tal. Não, vou tentar fazer o melhor que eu posso na vida, mas eu sei que eu vou errar. Até porque eu não sou onisciente também, né? Então, pô, tem que ser humilde, pô, tem que ser humilde, cara. É, também Essa acho. humildade divina, né? Não, mas a humildade, eu trago para mim também uma leitura que diz que a humildade é você estar sempre pronto a aprender, né, cara? Isso é humildade. Eu gosto dessa definição, né? É sempre estar disposto a aprender. É, isso aí. Botei aqui, humildade é saber que não é Deus, mas também saber que é divino, pô. É divino. E saber aprender é divino mesmo. É, pô, né? Tem cara que aprende com os erros dos outros, outros aprendem com os Uhum. próprios erros, cara. Sabe? Cada um tá no seu caminho rumo à sabedoria, assim, rumo à paz, né? Aquela paz espiritual e tal. Cada um tá no seu caminho, cara. Então, no seu Cada um tem caminho. um caminho.
Cada um tem um caminho. Assim, quando eu parei de me censurar, eu parei, na verdade, talvez há 10 minutos atrás, né? Inclusive, com essa conversa de hoje, eu parei, deu um tempo. Eu falei, cara, acho que eu vou parar de censurar também algumas pessoas, né? Que eu tenho censurado tanto. Eu falei, cara, tá no caminho dela, bicho. Tá no caminho dela, brother. Não tá. Né? Tá no Perfeito, também caminho. acho. Baseado nas Então, escolhas que ela fez da vida dela. é. É assim, o jovem, ele faz umas escolhas idiotas, mas é porque ele está num nível de sabedoria proporcional a isso. Mas o meu medo é quando o jovem faz escolhas fatais, sabe? Ele Uhum. pega o carro e vai, daqui a pouco ele volta paralítico, volta sem uma perna ou não volta. Mas entra de novo a coisa que o pai e a mãe não é Deus, cara. Não é Deus, não é Deus. Tem É, limite, tem coisas que não dá para tirar do caminho dele. Está no caminho dele, não tem como. é, é verdade Você até. faz o máximo, você educa, faz tudo. Mas não podemos tirar o poder daquela pessoa, né? Aquela pessoa tem um poder, tem um nível de liberdade, que não é absoluta, mas ela tem uma liberdade. Pô. Então, eu já fiz coisas quando eu estava sozinho que eu tive sorte, né? Tive sorte, tive sorte. Eu não sei se essa sorte foi. Ih, o bicho está pegando aqui, hein? Tá um trovão danado. Eu não sei se a sorte foram as orações da minha mãe, mas eu tive sorte, cara. Peguei cada carona com cada pessoa, já dirigi com o carro acima da velocidade e tal, já dormi no volante, já fiz várias coisas que eu não gostaria de ter feito, mas eu não tive sabedoria para não fazer. E hoje eu brigo para não repetir esses erros, né? Porque eu não posso ser também condescendente. Ah, eu errei porque era isso mesmo. Não, eu errei porque eu não consegui fazer certo. Mas se eu conseguir hoje, não tem justificativa para eu não fazer se eu consigo. Se eu tenho a sabedoria de hoje, eu vou fazer certo, cara. Não vou, tipo assim, ficar justificando meus erros, dizendo, isso aí não quer dizer nada, você dormiu ao volante porque era o seu caminho mesmo. Não, isso é coisa séria, bicho, isso é coisa séria. Então, levar os erros a sério é uma maneira de aprender com eles também, né? É verdade. Levar os outros a sério. Isso é interessante também. Cara, porque a gente pode cair no Levar os erro, né? erros a No sério. erro, levar. Eu acho que o São Pedro está dizendo, tá na hora de vocês encerrarem, hein? Vai cair uma chuva Erros. forte. Então, mestre, vamos encerrar? Então, vamos encerrar por hoje? Vamos lá, Telo. Obrigado mais uma vez Tá, aí. Obrigado mais uma vez. isso aí. São Pedro aí Abraço. nos orientando. Um abraço. Até mais, cara. É isso aí, tá na hora, cara. Tá na hora. São Pedro falou, tá falado, já era. Acabou a gravação, vamos encerrar. Fizemos 13 itens, nossa, muita coisa, cara. Mas olha, leve os erros a sério, cara. Tudo bem que você vai cometer erros, eu vou cometer erros, mas sempre tentando acertar. É o que eu não consegui conversar ainda com o Fábio, mas semana que vem vai rolar, hein? E São Pedro me permitiu, graças a Deus, né? Porque está trovejando a beça aqui. Mas olha, sempre tente acertar. Os erros virão, mas sempre tente acertar. Não seja leniente com os erros, porque a leniência é um erro maior ainda. Mas se você cometê-lo, pratique o auto-perdão e aprenda com ele, porque cada erro ensina. Não colecione erros nem acertos. Sempre procure acertar. Pronto. Só isso. Basta isso.
procure acertar. Procure acertar. Procure voltar bem para casa, principalmente nesse Rio de Janeiro, que é tão controverso. Olha, faça uma oração de manhã, se precisar, faça no almoço, se precisar, faça de noite. Peça para o que você acredita para voltar bem para casa, tá? E para que, sei lá, o que você acredita te proteja dos erros, das tentações e tudo mais. Parece muito religioso, né? Mas é quântico. E a gente vai conversar sobre isso muitas vezes depois. Amanhã de manhã eu vou trabalhar, vou de novo pedir para o que eu acredito muita proteção, porque o Rio de Janeiro está precisando como um todo, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Vamos para o nosso ritual de desligamento aqui. Valeu, 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 valeu. Vamos parando aqui. Vamos parando aqui. Cara, é sempre uma questão, né? Para a gravação. Foi, 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 foi. Valeu.